Gente, sabe por que que eu acho que o Ayurveda é uma ferramenta incrível de autoconhecimento? Porque ao mesmo tempo que ela fala que somos todos iguais, que somos todos formados pelos mesmos 5 elementos, assim como tudo na Terra, por outro lado, ela diz que somos únicos, porque cada um vai ter uma proporção diferente de cada um desses elementos. E assim, cada um vai ter as suas características intrínsecas. No vídeo passado, eu falei sobre o Ayurveda, contei um pouco, fiz um resumo bem resumido assim, do que é essa medicina e o que ela pode trazer de benefícios para a nossa vida. E nesse vídeo eu prometi que eu ia falar sobre as características de cada um dos biotipos. Então aí na tela eu vou colocar a mesma figura que eu coloquei lá no finalzinho, que é um estereótipo dos biotipos. Então a gente tem o Vata, o Pitta e o Kapha. Então é um estereótipo, porque se uma pessoa ela tem a constituição predominante de Vata, ela tem uma tendência a ser dessa forma, mais magra, mais longilínea, mas não necessariamente, porque isso vai depender da proporção dos outros doshas. Então aí é só para a gente ter uma ideia, para ter um caminho para o raciocínio, para entender como é que funciona, tá? Então a gente percebe que uma pessoa que tiver a predominância de Pitta vai ter a tendência a ter esse perfil, né, físico, e a pessoa CAFA vai ter esse perfil um pouco mais avantajado, então ela vai ter um tórax mais largo, ela vai ter uma constituição mais sólida. E por que isso? Né? Como no outro vídeo eu também mostrei para vocês, cada um dos doshas, eles são uma combinação de dois elementos. Então, as pessoas que tiverem predominância de um ou mais de um deles, elas vão carregar as características daqueles elementos. Por isso que a pessoa vata, o vata é formado pelo ar e pelo éter, então a pessoa vai ter características de leveza, de secura, e isso tanto nas características físicas quanto no comportamento dela. Então, entrando já nesse tema, né, de como que é a pessoa psicologicamente, quais são as preferências, né, como que ela se comporta, a pessoa vata, ela vai ser um pouco mais aérea. Então, são pessoas que têm a tendência a falar mais, né, maior quantidade mesmo de palavras. Às vezes, elas divagam no que elas estão falando e não chegam a alguma conclusão. Elas vão ter facilidade em aprender coisas novas, mas, ao mesmo tempo, elas não vão fixar essas informações. Então, do mesmo jeito que elas aprendem rápido, elas esquecem rápido também. Elas têm uma tendência à preocupação, a ter medo, ansiedade, e isso pode causar alguns desequilíbrios. Ela vai ter fisicamente a pele mais seca, o cabelo mais seco, vai ter uma tendência à constipação e fezes mais ressecadas. Ela vai ter um andar mais rápido, ela vai fazer as coisas de forma mais rápida, mais ágil. Então, quando elas estiverem em equilíbrio, elas vão ser pessoas muito agradáveis, porque elas vão ter bastante assunto, são pessoas entusiasmadas, então elas vão sempre querer conversar, são as pessoas que vão elevar a energia do local que elas estiverem. Elas gostam de música, gostam de artes, gostam de viajar também. Então são pessoas de companhia muito agradável. Entretanto, quando o Vata está em desequilíbrio, aí vai entrar naquilo que eu falei, ele vai entrar muito no medo, na ansiedade, e pode levar, né, a alguns acometimentos, né, algumas doenças como depressão, ansiedade excessiva, e vão ter problemas também de seguir uma rotina mais regrada. Né? Então, o problema maior do Vata, ou melhor, o que ajudaria a ele a se manter em equilíbrio seria manter uma regularidade nas ações, então na rotina, horários para tomar café, para se alimentar, né? Almoço, janta, horários para acordar, para fazer exercícios. Então, o quanto mais ele conseguir manter uma rotina mais regrada, vai ser melhor para ele, justamente para ele não entrar nesse modo mais aéreo, né, de ficar mais aéreo e se perder assim na própria rotina. Já uma pessoa do tipo Pita, ela tem como constituição de elementos, né, principais o fogo e um pouco de água, mas as características dele estão mais ligadas ao fogo. Então ele tem um apetite muito intenso, um fogo digestivo muito intenso. Então, ele vai ter uma boa digestão, né, tem essa tendência a ter uma boa digestão, principalmente na fase jovem. Então, ele pode comer de tudo
e não passa mal, né. O problema é quando, começa a ter mais idade, a partir dos 40 anos, aí o organismo já não funciona mais da mesma forma, né, então ele precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas ele tem uma sede excessiva, uma fome excessiva, vocês já devem ter, observado pessoas assim, né. Eu sou uma delas. Eu tenho Pitta, né, como constituição principal, mas tenho o meu Vata também alto, e tem algumas características de Kapha. Então é normal, né, a gente ter essa mistura, mas normalmente a gente tem um ou 2 que se sobressaem. E aí a gente percebe isso nas nossas características. E aí quando a gente conhece, a gente se depara, né, com a Ayurveda, aí várias coisas começam a fazer sentido. Então a gente vai lembrando de comportamentos da infância, da adolescência, e aí você fala: "Ah, então, é justamente porque isso é uma tendência minha". E cada um vai conseguir entender, se entender melhor e buscar meios de se manter em equilíbrio, né, pelo menos a maior parte do tempo. Fisicamente, o Pitta tem uma constituição um pouquinho mais avantajada do que o Vata, mas menos do que Kapha. Então ele tem tendência a ganhar músculos, né, com maior facilidade. Ele vai ter uma reserva de energia um pouco maior que a de Vata. Vata, ele se cansa mais facilmente. O Pitta já está um pouquinho no meio termo. E o Kapha, ele vai ter uma reserva de energia vital muito maior. Então, ele consegue realizar as tarefas, mesmo fazer exercícios físicos, durante um tempo mais prolongado do que os outros doshas. O Pitta, por ter o fogo, né, como elemento principal, pensando no seu comportamento, eles vão ter aquele comportamento, eles chamam de bilioso, que é um pouco mais nervoso, exaltado, né? Então ele tem uma tendência a discussões, a se irritar facilmente. Então pessoas que acho que todo mundo já viu também, né? Quando se irrita com alguma coisa, com alguma fala, né? Com algum acontecimento, até levanta, vira o olhinho, né? Para cima, como um gesto assim de que não aprovou, né? Então, são pessoas com essa tendência, falta de paciência, tem muita pressa para fazer as coisas. Então, as pessoas de Pitta precisam tomar muito cuidado para não se exaltar tão facilmente. Então, para isso, ela precisa encontrar meios para se acalmar, para acalmar principalmente suas emoções. Não deixar que as emoções tomem conta, principalmente nos momentos de adversidades, que acontece alguma coisa, ela precisa trabalhar isso, né, de forma constante, para que suas emoções, seus sentimentos não a dominem, principalmente quando acontece alguma coisa e a gente sai do nosso eixo. Por causa da sua digestão intensa, ele tem uma tendência também a ter gastrite, úlcera de estômago, então problemas, né, no trato digestivo. Então ela precisa tomar cuidado com temperos muito fortes, né, principalmente pimenta, então coisas muito picantes, isso pode prejudicar, né, o sistema digestivo de Pitta. Passando agora para Kapha, já falei algumas coisinhas, mas como ele é formado pela água e por terra, ele tem uma constituição mais sólida. Então, ele é mais fisicamente, né? Ele é mais firme, mais sólido e né, no seu temperamento também. Então, psicologicamente, ele é mais estável. Então, são pessoas normalmente mais calmas, eles não gostam de entrar em embates, em discussões. Então, são pessoas mais pacificadoras. Então, num ambiente, né, de diversas personalidades, uma pessoa com a constituição predominante de Kapha vai ser aquela pessoa mais tranquila, que as pessoas vão sentir mais à vontade perto delas, né? Porque elas gostam de fazer amizade, elas são mais amorosas, são pessoas com gestos mais delicados. Então, são pessoas assim, muito agradáveis. Mas o Kapha vai ter que tomar cuidado, porque como ele é um pouco mais devagar, tanto né, nos gestos, no andar, ao executar suas atividades, ele vai ter que tomar cuidado para não entrar numa inércia, né? Tanto de fisicamente quanto nos seus pensamentos. Então, o Kapha ele tem que procurar atividades que estimulem ele a se movimentar, a pensar mais também, porque ele tem essa tendência a se embotar. Então, às vezes, se ele entrar em alguma situação que ele fique triste, então é importante que ele se mantenha em movimento,
que ele gere mais calor, né, tanto o calor mesmo físico, quanto essa energia vital, assim, mais entusiasmada, para ele não ter essa tendência a ficar parado. Então, fazer mais exercícios físicos de maior intensidade do que os outros dois, justamente porque ele tem mais energia para gastar. Então, é bom que ele se mantenha sempre em movimento, sempre em dinamismo na vida dele. Então, com tudo isso que eu falei até agora, eu acho que vocês já foram se identificando com algumas das características. Eu falei só algumas, tá, gente? Porque tem muito mais coisas, assim, dá para aprofundar muito nesse assunto, mas é para vocês terem uma ideia, e acho que já deu para se identificar com algumas dessas características. Às vezes a gente tem algumas coisas de um dosha, e outras também de outro, então fica até confuso, né? Mas é normal, porque cada um vai ter uma proporção diferente, né, entre eles. Mas se vocês quiserem saber a constituição predominante de vocês, eu preparei um material super legal. Ele é simples, mas está tudo bem explicado. Como que vocês devem fazer para preencher o questionário, depois como que faz para somar as notas e também uma interpretação dos resultados. E para acessar esse material, vocês vão ter que entrar num link que eu deixei tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado, para vocês preencherem um formulário para eu poder enviar para vocês esse material. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo assim, podem me escrever aqui, podem colocar aqui no comentário desse vídeo, ou me mandar um e-mail, eu deixei meu e-mail no material, tá lá, o meu contato, e aí podem ficar à vontade que eu respondo para vocês, tá? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, do que se trata o Ayurveda, como que a gente faz, né, para usar essa ferramenta como autoconhecimento, e lembrando que essa ferramenta é para a gente usar para o bem. Então, para o nosso bem, para a gente se conhecer, saber quais as nossas tendências positivas, e aproveitar, né, dessas tendências positivas, e também das nossas limitações, para ver como que a gente pode fazer, né, para se cuidar melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente, e também para conhecer as outras pessoas, porque com essas informações vocês vão perceber que vocês vão começar a observar mais as outras pessoas e muitas coisas vão fazer sentido. Então, é importante a gente usar tudo isso como forma de compreender melhor como a gente funciona, como as outras pessoas funcionam e julgar menos. Porque ficando mais claro tudo isso, entendendo esse funcionamento e de por que, que as pessoas são como elas são, a gente vai aceitar melhor, né? Tanto a gente quanto os outros. E isso, com certeza, vai trazer uma convivência melhor, uma harmonia e mais paz entre todo mundo. Então é isso, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, podem mandar para outras pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, e até o próximo vídeo.